Amém? Amém ou não? E hoje eu estou muito feliz que eu estou recebendo um amigo querido. Faz tempo que eu não vejo ele. Eu estou esperando uma mensagem. Ele falou assim: pastor, daqui a pouco só me liga, um tempo aí só me liga. E aí a gente não se falou mais. Até que me ligou hoje. E aí, reverendo? Eu falei: você está onde, santo? E ele falou: estou em Anápolis. E eu falei: então desce para cá, eu quero te ver. Porque quando a gente está com saudade, a gente liga e mata a saudade, amém ou não? A gente desce para cá, toma um café. E são pessoas queridas, queridos do coração. Pastor Vitor, pastor Elaine, são sempre bem-vindos. Estão aqui, irmãos, em casa de fato, de verdade. Estão na Renault, estão em casa, estão bem. E podem estar sempre que quiserem e puderem. Vai ser uma alegria poder receber vocês de todo o coração. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Amém? E quando eu estou dizendo isso, você sabe o que eu estou querendo dizer. Você é um homem de Deus. Eu sei que todos nós enfrentamos tantas adversidades, tantas intempéries, tantos problemas. Tem os irmãos que enfrentam menos, não é? E é legal. Mas a gente enfrenta intempéria de verdade, irmão. Não é fácil não. Mas sabe, o Senhor está conosco. O Senhor nos ama. O Senhor está sobre nós. E eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Vocês são muito amados. Eu quero que vocês se lembrem disso muito. Eu não quero ficar me delongando muito. Quero ouvir esse homem de Deus hoje. Você que pode, se coloque de pé. Vamos fazer festa, porque hoje nós estamos recebendo com muita alegria pastor Vitor Alarmino. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vem para cá para poder ministrar uma palavra ao nosso coração. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar por ele? Estenda as suas mãos para cá. Deus, que não seja o pastor Vitor falando, que seja o Senhor falando. Que a tua voz, meu Pai, possa entoar no nosso coração aquilo que de fato e de verdade a gente precisa. Que o Senhor nos encontre, que o Senhor possa abastecer com ânimo novo. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ministrar sobre o coração dele. E ele possa, meu Deus, nessa noite derramar tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Abençoa ele, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Cuida dos dele, cuida, meu Pai, de todos os sonhos e projetos. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, usar o teu filho hoje como mordomo fiel, a fim de que ele possa entregar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem depositado no seu coração. Nós pedimos, meu Pai, a tua bênção especial para esta noite. É nisso que nós oramos, é nisso que nós cremos e declaramos sobre esta quinta-feira no nome de Jesus. E você que pode, aplauda o Senhor mais uma vez. Ainda bem que eu vim. Tá bom, meu pastor. Obrigado. Você pode dizer para alguém que está do seu lado aí. Você pode tomar seu assento. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: ainda bem que eu vim, Jesus. Eu acho que eu tinha medo de chegar nesse lugar e Deus falar comigo. Que lugar cheio de Deus. Que lugar cheio de Deus. Eu não sei se eu vou conseguir pregar a palavra de Deus, mas eu vou tentar ser canal daquilo que Ele colocou no meu coração. Pastor Eduardo tem uma habilidade sobrenatural de se conectar com a nossa alma. Eu vivo num ambiente, num meio que se fala muito de conexões, né? Que se fala muito de rapport, né? Mas o pastor Eduardo, ele tem uma habilidade de conectar a alma dele com a nossa alma. E eu conheço poucas pessoas no mundo que são capazes de ser usadas por Deus nesse nível. E quando eu entro nesse lugar, só de passar por essa porta e chegar até ali,
eu sinto um lugar tão cheio da glória de Deus. E se eu tivesse saído do Rio de Janeiro só para vir aqui, meu pastor, eu já estaria voltando cheio. Tamanha glória de Deus nesse lugar. Tem 9 meses. 9 meses. Que o Senhor nos arrancou dessa geografia. E eu acho que o pastor Eduardo sabe pouco disso. Mas quando eu pisei em Goiânia em 2020, o primeiro lugar que eu passava, a primeira calçada que eu circulava, que eu andava, era esse trecho da T2, entre a T50, no Matiz Bueno, até aqui embaixo onde tem um assados, alguma coisa assim, ou aqui na frente. E eu andava, percorria por isso daqui, tem uma pizzaria um pouco mais na frente. Eu cheguei em Goiânia no dia 3 de janeiro de 2020, a minha esposa chegou no dia 23 e eu ia para a fábrica, que eu fazia consultoria, voltava para casa, deixava o carro em casa e achando que eu estava no Rio de Janeiro, né, saía a pé por aqui, de chinelo de dedo, bermuda, sandália havaiana e camiseta, e as pessoas me olhavam meio estranho, né, porque o goiano tem um hábito de se arrumar para tudo, né, e eu acho lindo, e a gente tem muita saudade disso, inclusive. E eu passava por aqui, e quando eu coloquei no Waze para chegar até aqui, eu falei, não é possível que 9 meses depois o Senhor me traz para essa geografia. Eu falei com ele hoje e ele falou, vem aqui hoje. E ele me traz para essa geografia exatamente para o mesmo lugar, para a mesma rua. E eu não queria que ele falasse comigo o que ele falou, não. Mas ele falou. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, parece algo incrível. E assim é. Mas ser um homem de Deus e ser uma mulher de Deus significa que muitas das vezes você vai precisar caminhar, fazer, seguir, agir, pensar, decidir em linha com aquilo que não é a sua vontade. Isso causa dores. E parece que algumas pessoas olham e veem um grande homem de Deus e vê uma grande mulher de Deus e pensa, esse homem é incrível, essa mulher é incrível. Não passam por lutas, não passam por dores, não têm desafios. Acham às vezes até que a gente não tem boleto para pagar. E que não tem preocupação e que não perde noite de sono. Mas desde o dia que eu fui chamado para servir a Deus, eu nunca me arrependi nem um único dia. Me pergunte por quê, pastor? Ah, você não quer saber? Pergunte por quê, pastor? Porque cada prova que você passa, cada luta que você passa, cada deserto que você passa, cada tempestade, cada desafio, te mostra quem você é de verdade e te leva para um novo nível de intimidade com Deus. Eu não conheço nenhum outro método, nenhuma outra forma que Deus usa para promover homens e mulheres de Deus que não seja os desertos. Ele até tem meios para abençoar e Ele abençoa. Ele tem os meios para cumprir as promessas e Ele cumpre todas elas, porque Ele não é homem para mentir. Mas os processos para que você consiga chegar no nível em que Deus quer que você chegue, e muitas das vezes você nem sabe
qual é o nível que Deus quer que você chegue, mas ainda assim você insiste em orar e pedir: Senhor, me leva para lugares mais altos. E quando as dores chegam, você acha e acredita às vezes até ao inimigo, mas na verdade é o seu Pai. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: é o seu Pai que está te levando para um novo nível. Eu quero ser grato a Deus em primeiro lugar, a vida do pastor Eduardo, pastora Natália, por estar nesse lugar cheio de Deus. Que lugar incrível. Eu já vinha sido ministrado pela rede, né? Mas entrar nesse lugar e sentir essa atmosfera, você é um privilegiado, irmão. Eu também sou privilegiado por estar aqui. Eu quero falar nessa noite sobre paternidade. Na verdade, eu quero caminhar sobre um tema. Se você puder anotar, anote. E o tema dessa mensagem é: assuma sua filiação. Se eu te perguntasse agora quem você é, aliás, existe um vídeo rodando na rede que faz essa pergunta: diga-me quem você é, sem me dizer o que você faz. É muito comum, sobretudo aqui em Goiânia, quando alguém pergunta: quem é você? Você diz: eu sou Eduardo, corretor de imóveis. Eu sou o Vitor, consultor empresarial. Eu sou o João, eu sou filmmaker. A gente tem o hábito de dizer quem nós somos, dizendo na verdade quem nós estamos sendo. E existe uma grande diferença entre ser alguma coisa e estar alguma coisa. E a pergunta é exatamente essa: quem você é? Ou quem você acha que você é? Eu quero ler um texto que obviamente você já leu esse texto, você já foi ministrado sobre esse texto, para que a gente possa caminhar debaixo dessa temática. Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis 1, verso 26, 27 e 28. Vai dizer assim a palavra do Eterno: e disse Deus. Quem foi que disse? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Uma das formas mais comuns de conhecer uma pessoa é saber quem são os seus pais. É muito comum, por exemplo, no interior. Aqui em Goiânia isso já está escasso, mas se você vai no interior, é muito comum alguém, quando vai apresentar alguém para uma outra pessoa, ele vai apresentar: esse daqui é o João, filho do seu Joaquim da venda. Então, nessa cultura do interior, é muito comum, quando apresentamos alguém, a gente dizer quem é o pai, quem é a mãe, porque o pai ou a mãe dizem muito acerca ou a respeito do caráter do seu filho. Porque um filho acaba adquirindo características do seu pai e da sua mãe. É por isso que é muito comum, quando se apresenta no interior, falar de quem esse alguém é filho. Para identificar homônimos, por exemplo,
Homônimos são pessoas que têm o mesmo nome e o mesmo sobrenome. Meu nome, Victor Alamino Pereira. É possível que exista alguém que tenha o mesmo nome e sobrenome que o meu. Se chame Victor Alamino Pereira. O que vai determinar quem é o verdadeiro ou falso? Até porque nesse caso não existe o verdadeiro ou falso, ambos têm o mesmo nome e o sobrenome. Mas quem vai determinar de fato quem é a filiação que está na carteira de identidade. Por quê? Porque ao investigar, vai ser investigado que eu sou Victor Alamino Pereira, filho da Dulcineia Alamino Pereira e do Alberto Pinto Pereira. Dificilmente vai acontecer de ter um Victor Alamino Pereira, que é filho da Dulcineia Alamino Pereira e filho do Alberto Pinto Pereira. Mas ainda assim, se houvesse, eu não sei se já existiu algum caso assim, mas ainda assim, se houvesse, pega-se a carteira de identidade do seu Alberto Pinto Pereira e da dona Dulcineia Alamino Pereira e agora vai ver efetivamente quem é o Victor Alamino Pereira. É assim que funciona. Você já deve ter lido alguns textos da Bíblia que mencionam alguns nomes, como por exemplo Bar-Timeu, que significa filho de Timeu. Bar-Jonas, que significa filho de Jonas. O que eu quero dizer é que a filiação de um homem, a filiação de uma mulher, a nossa filiação, ela fala muito a nosso respeito. Mas muito mais do que ela falar a nosso respeito no âmbito natural, no âmbito da filiação que está na nossa carteira de identidade aqui na terra, ela vai falar muito acerca da nossa identidade como cidadãos dos céus, como embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Porque eu posso ter um pai incrível, posso ter uma mãe incrível, posso ter um pai cheio de caráter, posso ter uma mãe cheia de caráter, mas eu e você somos filhos de um pai, e esse pai, ele tem um nome, esse pai, ele tem uma identidade. O nosso pai, ele pode todas as coisas, porque ele é um pai onipotente. O nosso pai, ele está presente em todos os lugares, porque ele é um pai onipresente. O nosso pai sabe de todas as coisas, porque ele é um pai onisciente. Então não importa onde você esteja, não importa o que você esteja sentindo, não importa qual é a dor que você esteja passando, não importa qual é o deserto que você esteja inserido, não importa o quanto está doendo, eu e você temos um pai, e esse pai sabe o que você está vivendo, esse pai está onde você está, esse pai pode te tirar dessa situação, porque eu e você temos um pai. A questão é, se você quer aplaudir, aplauda Jesus. O texto que nós lemos, ele vai mostrar um pai que ele é tão preocupado, se é que cabe a palavra preocupado para o nosso pai, porque ele não se preocupa. Porque se preocupar é se ocupar previamente, se ocupar antecipadamente. E ele não faz nada antes da hora e nem depois da hora. Ele faz tudo no tempo certo, na hora certa, na geografia certa, da forma certa. E deixa eu te dar uma notícia: você está no lugar certo, na hora certa, na geografia certa. E aquilo que você veio buscar, você vai levar para casa. Esse pai, ele é um pai tão preocupado, por assim dizer, com seu filho, que na hora de formar o filho, ele toma uma decisão. Que decisão é essa? Eu não consigo olhar para o texto da formação do homem, pastor Eduardo, sem lembrar de Salomão, quando Salomão vai dizer assim, que existe sabedoria na multidão de conselheiros. Me parece que Deus olha, depois de fazer todas as coisas e ver que é bom, me parece que Deus decide reunir a Trindade, não para se aconselhar, mas o texto vai dizer: façamos. Eu fiz tudo no primeiro dia sozinho.
apesar da Trindade estar presente, você vê que Deus faz tudo. Mas quando chega na hora de fazer o homem e a mulher, me parece que Ele quer mais alguém junto com Ele, e Ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus vai pegar do pó da terra e vai formar. O texto vai dizer que Deus formou o homem. A palavra formou significa colocar em uma forma. E essa forma é a própria mão do Pai. Ele pega o homem e coloca em sua mão e forma. Ele não é ainda a alma vivente. Ele é só um monte de barro que é colocado dentro de uma forma. E todas as vezes que Deus quiser te trazer de volta para o formato original, Ele vai te colocar dentro de uma forma, e essa forma é a mão dEle. E Ele não tem problema de te apertar, Ele não tem problema de te moldar, porque Ele sabe que daqui a pouco Ele vai soprar nas suas narinas, e você vai receber vida, e você vai se tornar alma vivente. Diga para alguém: você não é um andarilho. Você não é alguém que anda para lá e para cá. Você é alma vivente. Esse Pai nos coloca numa forma. E deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém aqui, aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguém aqui, assim como eu, que em algum momento da vida se sentiu inconformado? Se tem alguém, diga eu. Você sabe por quê? Porque existem cenários, existem decisões que nós tomamos que nos tiram da forma. E aí parece que a gente está chateado, que a gente está aborrecido, mas não é isso. É que você tomou uma decisão tão errada. Você tomou uma decisão que te afastou tanto da presença de Deus, que você agora está inconformado com essa situação. E deixa eu te falar uma coisa: esteja inconformado mesmo, porque enquanto você estiver inconformado, é o caminho para que você possa voltar para a forma chamada as mãos de Deus. Esse Pai, Ele coloca eu e você numa forma. Ao passo que eu e você, nessa fase da nossa vida, apenas existimos, Ele é. Existem posições que nós ocupamos, e essas posições podem ser incríveis, mas elas podem passar. Você ocupa essa posição hoje, amanhã você pode não estar mais nela. E existem posições que podem parecer fundo do poço, pode parecer deserto, pode parecer que não tem mais jeito, mas ela também está só no campo da existência. Ela existe hoje e amanhã não existe mais. O que eu quero dizer é que esse fundo do poço, ele só existe, daqui a pouco ele deixa de existir, e você vem para a superfície, e esse fundo de poço vai passar. Porque eu e você vivemos nessa vida, nessa fase da nossa vida, ainda no campo da existência, mas o nosso Pai, Ele não existe. Diga para alguém que está do teu lado, se você tem coragem, diga: Deus não existe. Se alguém estiver gravando, e eu já vi que tem gente gravando, e fizer um corte, vai falar que o pastor é um herege. Eu sei disso, mas eu só estou falando porque eu estou em casa. Eu me sinto em casa. Eu sou filho dessa casa. Eu sou fruto das orações do pastor Eduardo. Acho que todos os meus desertos aqui em Goiânia, ele foi, sem sombra de dúvida, a pessoa que mais me orientou, mais me aconselhou, mais orou pela minha vida. Quando eu falo para você, diga que Deus não existe, é porque Deus não existe, Deus é. Porque tudo aquilo que existe, um dia no passado não existiu, um dia no futuro vai deixar de existir. No passado ele já era, no futuro ele vai continuar sendo. Por isso Ele é. Então o nosso Pai, a quem eu e você somos filhos, Ele é. Mas afinal de contas, quando Deus vai liberar essa fala, diga que o eu sou te enviou. Eu já li esse texto várias vezes e eu quis saber, afinal de contas, quem é o eu sou? Ok, Ele é, mas quem Ele é?
E eu fiz algumas anotações rápidas para compartilhar com você. Em Gênesis 17, ele é o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 14, ele é o El Elohim, ele é o Deus Altíssimo. Em Isaías 40, ele é o El Elon, ele é o Deus Eterno. Ele é o El Roi. Em Gênesis 16, que é o Deus que me vê. Ele é o Jirê, o Deus proverá, em Gênesis 22. Ele é o Rafá, o Deus que sara, em Êxodo 15. Ele é o Nissi, o Senhor é a minha bandeira, em Êxodo 17. Ele é o Jeová Tsequinu, em Jeremias 23. Ele é o Jeová Chamá, em Ezequiel 48. Ele é o Jeová Shalom, ele é o Senhor da paz, em Juízes 6. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, em Isaías 9. Ele é a palavra, em João 1:1. Ele é o verbo, em João 1:1. Ele é o Emanuel, o nome Deus conosco, em Isaías 7. Ele é o Cordeiro de Deus, em João 1. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, em 1 Timóteo. Em Efésios 1:6, ele é o amado. Em João 1:8, ele é a luz do mundo. Em João 14:6, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em João 10, ele é o bom pastor, a brilhante estrela da manhã, em Apocalipse 22. Ele é o Messias, em João 4. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, no Apocalipse 1. Ele é o Senhor dos exércitos, em Isaías. Ele é zeloso, em Êxodo. Ele é Deus de toda a terra, em Isaías 54. Ele é Deus de Israel, em Juízes. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, em Êxodo. E em Efésios 3, 14 e 15, ele é o Pai. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: eu tenho um Pai. Fala para ele assim, ó: não mexe comigo não, que eu vou chamar o meu Pai. Esse é o nosso Pai. Como filhos, nós precisamos entender três coisas. Que coisas são essas? Como filho, nós recebemos do nosso Pai três coisas. Diga para alguém: três coisas. Ele acreditou no que você disse? Diga de novo: três coisas. Agora melhora para ele e diga assim: você recebeu três ânsias. Eu sei que você teve dificuldade para falar, que você não conhece essa palavra. Ela não existe, eu acabei de inventar. Você recebeu três ânsias. Qual? Como filho, você recebeu, em primeiro lugar, a semelhança. Em segundo lugar, a herança. Em terceiro lugar, a esperança. Como filho, você recebeu a semelhança. E escute uma coisa: o tema dessa mensagem vai dizer para mim e para você: assuma sua filiação. Todas as vezes que você conseguir assumir a sua filiação e reivindicar no reino do Espírito alguma situação que você esteja vivendo, seja ela uma situação difícil ou seja ela uma situação incrível de boa, você precisa reivindicar, você precisa assumir a sua filiação. Porque a sua filiação, ela vai liberar sobre a sua vida, ela vai entregar nas suas mãos, ela vai fazer você trafegar, transitar no reino do Espírito debaixo dessas três coisas. A semelhança, em primeiro lugar, a semelhança, ela vai nos legitimar para fazer as mesmas coisas que Ele fez e faz e ser como Ele é. Pastor, como assim? Deus nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança, e ele não estava sozinho. Logo, quando ele diz: façamos o homem a nossa semelhança, deixa eu te falar uma coisa: você é semelhante a todos esses nomes que nós falamos aqui. Por isso é a semelhança que te legitima a ser como ele é, a fazer o que ele faz. Quando você
assume essa paternidade, só que a gente caminha durante tantos anos, pastor Eduardo, no espírito de religiosidade, que parece que diz para a gente assim, mas como assim? Só Deus que é todo poderoso, como assim? Só Deus que pode tudo, pastora Natália, só Deus, só que Jesus, que estava na Trindade, naquele momento que está criando a gente, quando ele vai ser assunto aos céus, ele está dizendo assim, ó, eu estou indo para junto do Pai, lá tem muitas moradas, mas eu vou para lá preparar um lugar para que vocês estejam. Agora, as mesmas coisas que eu fiz aqui, você pode fazer, vocês podem fazer, e digo mais, outras ainda maiores do que essas farão. Quem aqui é cristão, diga amém. Qual é o significado da palavra cristão? Pequenos cristos. Logo, eu e você somos filhos de todas essas definições que nós lemos que está na Bíblia. Por que que eu e você... Não, Vinícius, meu lindo. Por que que nós não assumimos a nossa paternidade? Porque tudo o que o diabo quer, através do pecado, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Tudo o que o diabo quer, ele não quer que você fique doente. Ele não quer que você perca o emprego. Ele não quer que você perca a sua fonte de renda. Ele quer que você perca a sua identidade. Ele quer que você não assuma a sua filiação. Eu estou pregando aqui para pelo menos um filho. Diga amém, diga eu sou filho. Como filho você precisa assumir a sua identidade. Mas não é assumir a sua identidade dentro da igreja. Não é assumir a sua filiação dentro da igreja. É assumir na hora que você entra no carro, que você leva uma fechada. É assumir dentro da faculdade. É assumir na hora que a prova chega. Assumir na hora que a tentação vem. Você precisa assumir a sua filiação. Aplauda direito, aplauda Jesus. Faz barulho, mistura com grito. Diga obrigado, Jesus, porque eu sou meu Pai. Ao passo que a semelhança, ela nos legitima para fazer as mesmas coisas que Ele faz e ser como Ele é. A herança nos legitima a ter o que Ele sempre teve e quer que tenhamos. Como funciona uma herança? Um pai tem uma casa. Essa casa, quando o pai morre, vai ficar para os seus filhos. Logo, aquilo que o seu pai tem aqui na terra, além de você usufruir junto com ele durante todo o processo da sua criação, até você fazer pelo menos 21 anos e ir embora de casa. Se tem alguém com 34 morando com o pai e com a mãe, apanhou, nem se mexe para não saber que é você. Mas você usufrui daquilo ali, mas aquilo não é seu. Mas quando o pai morre, aquilo passa a ser seu. A semelhança, ela legitima para que você seja como ele é e faça como ele faz. Mas a herança permite que você tenha o que ele tem. Você já viu um texto na Bíblia, e eu vou falar de prosperidade, porque a Bíblia que eu prego não é a Bíblia da miséria, é a Bíblia da prosperidade. Tem um texto que vai dizer que Deus, Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Se Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, de quem é o ouro e de quem é a prata? Ah, pelo amor de Deus, irmão, para de bobeira, você entendeu? A questão é que a gente não toma posse disso. Eu falei 3 ânsias. A primeira é a semelhança, a segunda é a herança. Ao passo que a semelhança te legitima para fazer as mesmas coisas que ele faz, a herança te legitima para ter o que ele tem, mas a esperança nos legitima a morar e viver onde e como ele vive. Eu disse que
Aqui nessa fase da vida nós apenas existimos, não foi isso que eu disse ainda há pouco? Se você parar para fazer uma análise, uma verificação da vida do ser humano, da vida do cristão, da vida de um homem e de uma mulher de Deus, você vai entender que ela é construída ou constituída por 3 fases. Como é que está meu tempo, pastor? Se for na hora de acabar, você fala assim, pastor, chega. Ela é constituída por 3 fases. A primeira fase no ventre da mãe, 40 semanas. Tem uns apressados que saem antes, tem uns preguiçosos que saem depois, mas em média 40 semanas. Essa é a primeira fase da vida. Você já viu um bebê no ventre da mãe pegar um garfo e uma faca e colocar sua comida e se alimentar? Você já viu isso, sim ou não? Claro que não, isso é uma aberração, não existe. Mas é um ser que já tem vida. Mas ele, através do cordão umbilical, ele se alimenta, ele respira, ele tem vida, mas através da mãe. 40 semanas que ele está sendo preparado para poder entrar na segunda fase da sua vida. A segunda fase da sua vida é quando nós vivemos aqui nessa terra que eu chamo de que apenas nós existimos. Por quê? Porque da mesma maneira que você não veio para existir para sempre no ventre da sua mãe, você também não veio para existir para sempre aqui. Quando Deus nos formou nas mãos dele, que ele soprou nas nossas narinas o ruacho, o fôlego de vida e nos fez alma vivente, o plano dele para a gente não era que a gente ficasse no ventre da mãe, o plano dele para a gente não era que a gente ficasse aqui nessa terra, o plano dele para a gente era que nós passássemos a viver aonde ele vive, como ele vive, da maneira que ele vive, em um lugar chamado eternidade. Quem aqui vai para a eternidade? Quem aqui vai morar com Deus, viver com Deus, aonde Ele quer? Diga, eu vou, pastor. O que vai fazer com que você vá para lá? A esperança. Eu não tenho a menor dúvida que um filho e uma filha de Deus, ela se tomar posse da semelhança, da herança e da esperança, vai viver uma vida aqui nessa terra, usufruindo do melhor que Ele preparou para a gente. Agora, se eu disse que a semelhança nos legitima para fazer as mesmas coisas que Ele, a herança nos legitima para ter o que Ele tem, ou que Ele sempre teve e que continuará tendo, e a esperança nos legitima para morar com Ele, nós precisamos entender, e eu caminho para a rota de conclusão, como que Deus age. Ainda no livro do Gênesis, eu preciso te lembrar algumas coisas. Em Gênesis 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era como, gente? Eu entro em crise nisso aqui, meu pastor. Porque quem fez não foi eu e o Senhor junto, pastor. Quem fez foi quem? Foi Deus. Mas é sem forma e vazio. Eu e você queremos fazer cheio de forma e cheio. Deus fez, não tinha forma e estava vazio. Você sabe por que tem muita coisa que você ainda não fez? Você sabe por que tem muito projeto que ainda não saiu do papel? Você sabe por que tem muito sonho que ainda não se realizou? Você sabe por que tem muita promessa que ainda não se cumpriu? Porque você está esperando perfeição para poder tirar o projeto. Deixa eu te falar uma coisa: faz sem forma, faz vazio, mas faz. O texto continua. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Eu e você, se a gente perceber que tem treva, o que a gente faz? A gente foge. E em momento algum a Bíblia nos instrui a fugir das trevas.
ela nos instrui a fugir da aparência do mal. E a aparência do mal, muitas das vezes, está na luz. A aparência do mal, muitas das vezes, está no que é bonito. A aparência do mal, muitas das vezes, está naquilo que é agradável aos olhos, daquilo que é agradável ao ambiente. A Bíblia nos instrui a fugir da aparência do mal. Mas as trevas, ao diabo, ela nos instrui a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então para de fugir das trevas e começa a resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Agora, por que eu estou falando isso? Porque havia trevas, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe o que eu e você precisamos? A gente só precisa começar. A gente só precisa dar o primeiro passo. Existe um jargão e que é verdade, você só precisa dar o primeiro passo e Deus vai colocar o chão. Só que no momento em que você dá o passo, que você acha que Deus vai colocar o chão e Ele vai colocar, ainda está escuro. Só que os coaches, e eu transito muito no meio deles, eles falam que nós temos que ter 5 clarezas, 3 clarezas, 7 clarezas, 8 clarezas, 25 clarezas. Cada um tem um método que é para trazer clareza. E quando a gente está no corporativo, filho, obrigado, eu vou botar aqui para minha coleção, porque você pode me dar o fardo inteiro disso aqui, não tem jeito. É outra parada, entendeu? O nosso Deus, Ele faz, independente de ter clareza ou não. Sabe por quê? Porque Ele não faz com clareza, Ele faz com movimento. Você já andou no escuro? Já acabou a luz na sua casa? Porque desarmou o disjuntor, não foi porque você não pagou a conta de energia, porque desarmou o disjuntor, você ficou muito tempo no chuveiro. Aí você estava sozinho em casa, você precisou ir lá no disjuntor, na área de serviço, para poder acender, e aí estava escuro, você precisou ir, não tinha nada para acender, porque você não tinha mais isqueiro, porque você parou de fumar, você é crente, e aí você precisou andar no escuro. Você conseguiu chegar lá para acender, sim ou não? Conseguiu, irmão, sim ou não? É claro que você conseguiu. Porque não importa se você não está enxergando, por mais que você conheça a casa, mesmo que você não enxergue um palmo na frente do seu nariz, você vai arrastando o pé, mas você chega, nem que seja no tato. Existem coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, que eu não vou ver, você não vai ver, você não vai enxergar, não vai ter clareza, mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Você só precisa ter tato para pegar naquilo que Ele vai te dar. Você só precisa ir andando, você só precisa fazer movimento e tocando aonde, pastor? Tocando no Espírito Santo, tocando na glória de Deus, tocando na nuvem, porque Ele vai fazer. O texto continua, nem sei se eu vou conseguir falar de tudo, mas eu vou avançar, pastor. Depois você briga comigo aí, ó. Aí o verso 7 vai dizer: verso 3 vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi então tarde e manhã do primeiro dia. Primeira coisa que eu e você precisamos aprender como filhos de Deus, depois de reconhecermos a nossa paternidade: existem coisas que Deus vai mandar fazer que você não vai ver, você não vai precisar ver, mas você vai precisar se movimentar para tocar naquilo que Deus vai te dar. E só depois que você se movimentar, só depois que você agir, é que a clareza vai entrar. Mas o texto continua, porque depois disso, em Gênesis 1:6 vai dizer: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo
e águas que estavam de cima, e assim, e verso 8, e chamou Deus a expansão, céus, e foi tarde e manhã do dia seguinte. Segunda coisa que Deus faz, Ele expande, Ele amplia. Quer saber se Deus está num projeto? Se esse projeto tiver planejamento de ampliação, planejamento de expansão, Deus está. Mas se a fala for, vamos ficar do jeito que está, vamos ficar do tamanho que está, vamos ficar desse jeitinho aqui, desculpa, mas Deus não está nisso. É por isso que você é inconformado. Quem aqui já abriu um negócio que começou com um MEI? Diga eu. Aí estava bom, não estava ou não estava quando era MEI? Era incrível. Aí daqui a pouco você resolveu virar uma microempresa. Aí você percebeu que a carga tributária aumentou, sim ou não? Mas era só uma loja. Você conseguia dar conta, estava tudo certo. Aí você contratou funcionário, e daqui a pouco você falou assim: pô, esse negócio está bom demais, vou abrir a segunda loja. Aí você abriu a segunda. Aí quando você abriu a segunda, você falou: meu Deus, é assim mesmo que funciona? Mas tá bom, vamos embora. Aí você cresceu, aí abriu a terceira. Aí quando abriu a terceira, você viu que a quantidade de problema que você tinha era 3 vezes ou 10 vezes maior. Porque é engraçado que o faturamento não cresce igual, mas a quantidade de problemas se multiplica, que a gente não consegue nem imaginar. Mas você ainda assim continua crescendo. Mas alguns, eles são mais ousados, continuaram e quebraram, e daqui a pouco abriu de novo, seguiu de novo, fez de novo, multiplicou de novo, cresceu de novo. Por que você tem esse negócio dentro de você que não faz você ficar quieto, pequenininho, desse mesmo tamaninho que estava bom? Porque você não nasceu para ficar pequeno. Você não nasceu para ficar desse tamaninho, com esse negocinho, com essa igrejinha, com esse ministériozinho, com essa palavrinha, com esse louvorzinho. E eu não estou falando daqui, irmão, estou falando daquilo que está dentro da tua mente, que te limita a viver aquilo que o teu pai te programou, te planejou, colocou dentro de você o DNA para você viver. Você precisa crescer, você precisa expandir. Fala amém com força, irmão. Fala amém para você acreditar. Para correr no Gênesis 9. Isso aqui eu amo, eu posso ficar só nisso aqui. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produza. Vou continuar não, vou parar em produza. Todo tipo de ajuntamento, não importa se é na sua casa, não importa se é na sua igreja, não importa se é na faculdade, não importa onde é, todo tipo de ajuntamento precisa gerar produtividade. Todo ajuntamento precisa produzir. Deus vai fazer um ajuntamento das águas e vai liberar um decreto, uma determinação: produza. Se existe ajuntamento que está dando muito trabalho, você pode estar certo que é de Deus, irmão. Não está dando trabalho nenhum. Começa a perguntar: Senhor, onde é que o Senhor está? Porque as coisas de Deus dão trabalho. As coisas de Deus vai precisar gerar produtividade e produção. Quarto modus operandi do Deus que é o nosso Pai. Gênesis 1,14 disse: Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre dia e noite. Não vou entrar muito nisso daqui, mas lá no início ele disse: haja luz. Mas sol e lua, os luminares, ele só vai fazer depois que já tinha claridade, depois que já tinha luz. João 1:1 vai dizer algo. No princípio, ele era a luz. É assim que está na sua Bíblia? E a luz estava com ele, e a luz era ele. É assim que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito na sua Bíblia é: no princípio, ele era o verbo. E o verbo estava com ele, o verbo era ele. A luz que se refere em Gênesis 1:2 é a palavra. Deixa eu te falar uma coisa.
Está no ambiente escuro, não tem clareza, começa a chamar a palavra, começa a liberar palavra profética sobre esse lugar, começa a liberar palavra profética sobre a sua família, começa a liberar palavra profética sobre os seus filhos, começa a liberar palavra profética sobre o seu emprego, começa a liberar palavra profética sobre a sua saúde, começa a liberar palavra profética sobre os seus negócios, começa a liberar palavras proféticas sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre as suas emoções, porque isso vai gerar luz. Quando ele faz os luminares, o que ele está estabelecendo, não tem nada a ver com claridade. O que ele está estabelecendo é uma coisa chamada governo. Porque o sol ele cria para governar as 12 horas do dia, a lua ele cria para governar as 12 horas da noite. Se você entender, você vai ver que Deus está estabelecendo governo sobre a criação. A grande questão aqui que eu e você precisamos aprender: até onde esse trem chamado sua vida vai andar desgovernado. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O diabo não tem poder para tocar num filho de Deus. O diabo não tem poder para tocar nas finanças de quem é fiel a Deus. O diabo não tem poder para tirar o teu emprego. O diabo não tem poder para tocar na sua mente, porque você é um filho de Deus. Mas você precisa ter governo sobre a sua vida. Um filho que não tem governo sobre a própria vida vai permitir que essa vida esteja desgovernada. O que Deus estabelece aqui é algo chamado governo. Ele está criando tudo. E ele entende que a sua criação não pode ser desgovernada. Se eu e você somos filhos de Deus, nós precisamos reivindicar todos os dias da nossa vida governo sobre tudo aquilo que a gente empreende, governo sobre tudo aquilo que a gente faz. Quinto, são só 43, tá, irmão? Quinto, Gênesis 1:20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã do dia quinto. Nesse texto, do 20 ao 23, Gênesis 1, 20 a 23, Deus está estabelecendo uma coisa. O nosso Pai está estabelecendo uma coisa. Ele está estabelecendo sobre a mim e sobre a sua vida uma palavra chamada propósito. Eu ficaria a noite inteira aqui falando sobre isso, se necessário fosse, se possível fosse. Mas tem pessoas que caminham a vida inteira andando em círculo, pagam caro, gastam tempo, dinheiro, energia para descobrir qual é o seu propósito. É assim ou não é? Precisa levantar a mão. Mas quem aqui já pagou caro, já gastou tempo, já pegou avião para ir em algum lugar para descobrir qual era o seu propósito? Ainda bem que você não levantou a mão, mas eu sei que você está aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem uma Bíblia, você só precisava ter aberto ela, ou precisava ter ligado ela. E alguns lugares que eu ando, as pessoas odeiam que eu fale sobre isso, porque isso gera muito dinheiro para algumas pessoas. Eu e você não temos outro propósito na vida, senão a tríade que significa crescer, multiplicar e dominar. Eu falo muito sobre isso no ambiente corporativo, porque as pessoas vivem inquietas, andando de um lado para o outro, porque elas nunca irão encontrar o seu propósito, porque o seu propósito está em crescer, multiplicar e dominar. Onde, pastor? Aonde você estiver cumprindo a sua missão.
As pessoas confundem missão com propósito. Você tem uma missão de vida, mas ela não é o seu propósito. O seu propósito de vida é crescer, multiplicar e dominar onde você colocar a mão. Você está inserido numa faculdade, deixa eu te falar uma coisa. Lá dentro você precisa crescer, você precisa ser o melhor aluno da faculdade. Você precisa multiplicar, você precisa pegar todo o teu conhecimento e multiplicar por quem está à sua volta. Você precisa dominar, você precisa ser o melhor, você precisa conhecer tudo. Na tua vida profissional, no teu ministério. Enquanto você não estiver crescendo, multiplicando e dominando, você não está cumprindo o teu propósito. Deus estabelece aqui algo chamado propósito, sexto e penúltimo. Do verso 24 ao verso 30. Ele vai dizer de uma maneira muito clara, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse de novo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento, e todo animal da terra. E verso 31, e viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era tudo muito bom. O que Deus estabelece aqui é algo chamado domínio. Quem aqui, irmão, tem medo de barata? Quem tem medo de barata? Foi essa a pergunta. Vou perguntar de novo. Quem aqui tem medo de barata? Vou perguntar só mais uma vez. Quem tem medo de barata? Ah, tá. Você não tem medo, irmão, até enquanto ela está no chão. A hora que você acende a luz e ela está na parede. Quem aqui tem medo de barata? Umas 5 mãos a mais. A hora que ela decola, quem tem medo de barata? Mas você nasceu para dominar essa tralha. É verdade, Deus. Ainda bem que eu vim. Deus está falando com alguém. Deus colocou sobre a mim e sobre a sua vida uma palavra chamada domínio. Irmão, você perde para barata. Como é que você vai ganhar da tua mente que insiste em arrastar o despertador para o lado, para você dormir um pouquinho mais? Você perde para o rato. Como é que você vai dominar a tua mente que diz para você: não vou me envolver com esse negócio de ministério não, porque eu fui ferido lá? Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo é lindo. Quem aqui é da área da saúde? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar no negócio chamado infecção hospitalar? Levanta a mão. Infecção hospitalar você só pega onde, gente? No hospital. É assim ou não é? Aí quando você pega uma infecção hospitalar, pastora Natália da área, o que o médico faz ao te examinar? Ele te examina e diz assim: você acabou de pegar uma infecção hospitalar. Toma aqui, você está de alta e vai para casa para você poder se curar. É assim que acontece, pastor? Você continua onde? Deixa eu te falar uma coisa. A igreja te feriu. É na igreja que você vai ser curado. O lugar da tua cura é o mesmo lugar em que você pegou a sua infecção. Só que você não domina as tuas emoções. Você não domina a tua mente. Aí você sai do ambiente que te feriu e vai para o ambiente que vai só potencializar essa infecção que você pegou. Você precisa dominar o seu pensamento, você precisa dominar a sua mente. E eu termino para a gente orar, com a sua permissão, meu pastor. O nosso Pai, ele termina no 7º dia. Assim, Gênesis 2:1. Assim
os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou. Originalmente, a palavra descansou significa desfrutou. Eu e você somos filhos. Eu e você temos um pai. Se eu e você temos um filho e eu e você, nós somos filhos e temos um pai. Tudo isso que nós falamos aqui está em linha com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas você precisa aprender que mesmo fazendo tudo isso, não existe nada melhor do que desfrutar da presença de Deus. Vocês não têm a menor noção de como 9 meses de deserto cansa. Vocês não têm a menor noção de como 9 meses de deserto dói. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que no meio desses 9 meses de deserto, o Senhor me colocou com 2 pessoas para falar do seu amor, ou me colocou num microfone na mão para falar para essa multidão, para uma multidão como essa, foram os momentos que eu mais desfrutei na minha vida. O Senhor, Ele não quer que você apenas sofra. Na verdade, Ele nem quer que você sofra. O sofrimento é necessário para o cumprimento de um propósito. Quem aqui tem promessa de Deus, levanta a mão e diga: eu tenho, pastor. Você quer uma notícia? Você quer? Vai doer muito, mano. O cumprimento da promessa dói. Dói muito. Mas ela vai se cumprir. E quando ela começar a se cumprir, você vai desfrutar. E desfrutar. E desfrutar. Pastor, como é que eu desfruto no meio da dor? Entenda que é o seu pai te promovendo. Pastor, como é que eu desfruto no meio da dor? Entenda que é o seu pai te levando para outros níveis. Você é filho e filha de Deus. Se coloque de pé e eu quero orar com você. Eu quero orar junto com os filhos que, debaixo dessa palavra, decidem reconhecer a sua filiação. Aliás, decidem assumir a sua filiação. Talvez você tenha entrado por essas portas na noite desse dia. Não fazia a menor ideia que quem ia estar aqui falando para você é um improvável, mas ele veio aqui para ser usado por Deus para te despertar que você é filho, que você é filha. E como filho e como filha, você tem um pai. E esse pai é tudo isso que nós falamos aqui. Por isso, eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu queria que você fechasse os teus olhos. Fosse ministrado por essa canção. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais.
Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu rosto em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em mim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Diga, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Coloque a sua mão direita no seu coração. Feche seus olhos. Repita comigo essa oração. Diga, Pai. Diga bem alto, Pai. Eu reconheço que eu sou seu filho. Pai, eu assumo
essa filiação. Pai, na noite desse dia, eu entendi que mais do que ter um pai, eu sou um filho. E como filho, eu tenho direito à semelhança, à herança e à esperança. Diga: meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor me formou a sua semelhança. E a sua semelhança me legitima, diga bem alto, me legitima a ser como o Senhor é. Diga: a herança me legitima a ter o que o Senhor tem. E a esperança me legitima a morar em ruas de ouro, em lugar que não tem choro, em lugar que não tem sofrimento. Diga: meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, porque todas as vezes, de hoje em diante, que eu olhar no espelho, ao amanhecer, eu vou lembrar, diga: eu vou lembrar que diante de mim tem um filho, e esse filho jamais dará um passo, tomará uma decisão, terá um pensamento, um sentimento que não esteja alinhado com a vontade do Pai. Ainda de olhos fechados, com a mão no seu coração, apenas concorde comigo, Pai, no nome de Jesus. O Senhor me trouxe lá de Anápolis, Senhor, onde eu estava e eu não tinha nenhum planejamento para estar aqui nessa noite. Como o Senhor falou comigo, Jesus. Como a Tua presença me inundou na noite desse dia, Senhor. Como a Tua glória, Senhor, está nesse lugar, ó Deus. Eu seria capaz de ficar deitado nesse lugar a noite inteira, apenas recebendo da Tua glória. Mas eu sei que a Tua glória não está sobre essas paredes. Eu sei que a Tua glória não está sobre essas poltronas. Eu sei que a Tua glória está nesse ajuntamento de filhos. Por isso, Senhor, o que eu te peço na noite desse dia é que nunca mais, Senhor, nenhum de nós venhamos a esquecer que temos um Pai e que esse Pai está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você recebe essa palavra, se essa palavra falou com você, se você concorda com essa oração, faça esse barulho. Aplauda forte, misture com barulho. Aplauda acima da sua cabeça. Misture com glória a Deus. Pastor Eduardo já está aqui. Glória a Deus. Vamos aplaudir a vida do pastor Vitor, pastor Elaine. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém ou não? Quem foi abençoado nessa noite aqui? Você é filho de Deus. Você tem a herança do Pai, a semelhança, e a sua esperança jamais vai dormir. Amém ou não amém? A sua esperança é eterna. Nós somos chamados para cá, a gente está terminando, a gente já estendeu o horário, mas hoje é por um bom motivo. Dá vontade até de ficar aqui, acampar, não é? Amanhã é feriado mesmo, né, meu pastor? Uai, poxa vida. E tinha até meia-noite, só terminou, foi cedo. A gente está aqui com o coração quentinho. Sabe, a gente foi chamado, e você pode ficar ainda de pé, eu vou liberar você para você ir embora cheio de Deus.
Nós somos chamados para poder, sabe, servir a igreja, servir os irmãos. O pastor Vitor pode estar no Rio, pode estar em Anápolis, mas nós somos irmãos. E nós estamos aqui para poder servir vocês em amor. Hoje nós recebemos vocês com muita alegria no nosso coração. Muita alegria. Sabe, Deus é especialista em surpreender a gente. Especialista em nos reconectar. Não é? Deus é bom. Deus é especialista em pegar aquilo que não está ativado e dizer: ei, aperta o botão, vai. E nos ativa. E hoje é uma noite de ativação para os filhos de Deus. Amém ou não? Amém? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez aí no teu lugar? Glória a Deus.